Como fica a taxação de dividendos com a eleição do Lula para presidente? Será que nós temos ainda uma luzinha no fim do túnel? Eu vou comentar aqui sobre o assunto. Bem-vindo ao canal Top Ações. Deixa o like no vídeo, tá? Que ajuda a chegar a mais pessoas e também considere aí se inscrever no canal, tá? Será que com Lula eleito nós teremos aí a taxação de dividendos para fundos de imobiliários e ações? Então, esse foi um tema aqui dos dois candidatos, né, tanto o Bolsonaro quanto o Lula e os outros também, né, todos eles eram a favor. Isso aqui mobilizou investidores, mobilizou aí todos os candidatos fazendo esse populismo em cima desse tema, né? Mas vamos lembrar que o próprio Luiz Barsi, na grande tempo aí que ele investiu na Bolsa de Valores, a maior parte foi tributado de dividendos. Então, se ele conseguiu ser bem sucedido com os dividendos taxados, não é assim o fim do mundo, né? Até porque todas as propostas aqui parece que tem uma redução de imposto, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro nos discursos que o Lula andou falando, né? Estou vendo um pouco mais aqui dos discursos. A gente tem esse primeiro aqui, onde ele diz que nós vamos fazer uma proposta que as pessoas que ganhem lucros e dividendos paguem um pouco mais, para que possa se fazer a distribuição correta nesse país. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente entende que realmente todo mundo vai ser taxado, não tem moleza, mas ele indica que haverá redução de imposto, teoricamente, tá? Pela reforma tributária, vai simplificar os tributos, reduzindo a cobrança sobre consumo, né? Promovendo a progressividade, mais ou menos na linha que o Guedes falava, né? A redução do imposto para as empresas, incentivar-se aí a estar investindo. Então, enquanto elas estiverem investindo, elas vão acabar pagando até menos imposto, mas no momento que elas começam a pagar muitos dividendos, elas vão acabar sendo mais tributadas. É um meio aí de incentivar os investimentos, mas de qualquer forma, todas elas de algum momento aí vão ter um pouco de redução de impostos, tá? Então, é uma balança aí que a gente vai ter que ver como vai ficar no esquema Lula aí. No Guedes já tinha feito até os prognósticos aí de quais empresas lucrariam mais ou menos aí, né? Então, ele fala sobre essa possível redução de imposto. Ele fala que em contrapartida, né, ele vai fazer aí desonerar o salário para onerar as pessoas mais ricas desse país. Lucros e dividendos têm que pagar imposto de renda. Novamente, é aquele discurso igual do Guedes, é populismo, né? A principal fonte de pessoas com renda muito alta é a distribuição de lucros e dividendos de suas empresas e investimentos, que hoje é desonerado no Brasil. Não estou falando em valores de 5 mil, são grandes rendas, né? Temos que retomar essa tributação, rever as tabelas de imposto de renda. Bom, ficou muito genérico, pode ser que não signifique absolutamente nada, né? O Guedes também falava que só ia taxar os ricos, na verdade, no fundo, lá a proposta ia taxar todo mundo. Porque a isenção de taxação de dividendos para pessoa física era só para pequenas empresas. Na verdade, nenhuma delas tinha um faturamento adequado para isso, né? Todas elas aí da Bolsa de Valores têm um faturamento que passa aí o que ia dar a isenção lá. Então não fazia nenhum sentido aquele discurso de que era para taxar somente os ricos. Todos os investidores da renda variável na Bolsa de Valores seriam taxados, tá? E aí, falando dos fundos imobiliários, existe a preocupação no mercado. Qual vai ser o impacto do governo Lula nos fundos imobiliários em relação à política monetária? Ela vai ser crucial, né? Eu, no entanto, aqui ficaria confiante em relação a isso. Qualquer um dos dois governos, eu acho que os fundos imobiliários iriam andar bem, né? Mas a grande questão que preocuparia seria aí o fantasma da tributação dos dividendos, né? Embora o mercado esteja falando aqui que também não assusta, eu até acho que também não assuste, mas existe aquele risquinho ali no fundinho, né? Então, ó, eles falam aqui, ó, que ambos os presidenciáveis, né, iriam rediscutir esse tema de reforma tributária e, consequentemente, a tributação de dividendos. Então, poderia em algum momento voltar a discussão nesse tema sobre a taxação dos FIIs, embora no Bolsonaro acredito que não, né? Já estava meio conversado. Mas no Lula existe esse pequeno risco aí que eu também acho que não vale a pena, né? Mas até dizem aqui outros, né, que aqui é Rio Bravo, tá? Acreditamos que não deve voltar na pauta, uma vez que o ganho e arrecadação com a tributação de dividendos seria modesto, né? Não seria muita coisa. Outros falam aqui que pode ser discutido mais lá na frente, mas nesse primeiro momento não será. Então, assim, a maioria está achando que não vai ser taxado. Talvez lá no futuro tenha uma conversa novamente, mas isso é independente do Lula ou Bolsonaro, seja qual for, no futuro, né? Aquele negócio, futuro a Deus pertence. E na política do Brasil sempre tem alguém aí querendo morder um impostozinho a mais, né? Então, quem sabe no futuro, eu acho que nesse momento também concordo com a narrativa aqui da maioria que não deve ser ir para frente, né?
Mas existe uma luz no fim do túnel e é o Meirelles, tá? Ele é um dos cotados, o mais cotado para ser aí o ministro da Economia do Lula, né? Ele acabou assumindo aqui um projeto no setor privado, mas ele segue esperando o convite do Lula, tá? Ele acabou dizendo também que vai conversar com o Lula aí nos próximos dias, está respeitando aí o período de descanso do Lula, né? Tudo bem. E ele também comenta aqui sobre a reforma administrativa, então essa reforma pode sim acontecer, inclusive no primeiro ano de mandato do Lula, né? Ele fala aqui que é possível, então quem sabe aí de repente a taxação de dividendos acaba acontecendo no primeiro ano, embora eu ache bem difícil, né? Mas pelo menos alguma conversa já deve estar acontecendo aí, né? E aí a gente tem então sobre especificamente a questão de tributação de dividendos. E o Meirelles, nesse caso aqui, o Meirelles, ele fala que o Brasil já tem uma carga tributária alta por padrões internacionais de países emergentes. Seria negativo para os investimentos no Brasil e para o crescimento de uma tributação exatamente a quem vai criar emprego e renda, que são os investidores. Então, assim, por mais que a taxação de dividendos realmente seja aprovada, e mesmo aí com o Meirelles, esse tipo de discurso já vai aqui em linha, né, com o que a gente gosta. Um cara que está pensando aqui no mercado, um cara que pensa aí além, né? Então, assim, por isso que eu sempre elogio ele. Eu acho, sim, ele uma excelente escolha caso ele seja escolhido aí. Então, assim, por mais que eu não goste do Bolsonaro, eu gosto menos ainda do Lula, mas é muito importante destacar o seguinte: aqui não é canal de torcedor, não importa o que eu gosto ou o que eu deixo de gostar, eu jamais falei para vocês aqui opiniões pessoais em vídeos, né? Talvez você conversar comigo aí normal, eu vou falar, mas em vídeos não, porque aqui é top ações. E o que compete falar aqui de ações? Economia, se alguém falou mal da nossa ação. Então, assim, eu estou falando aqui de ações, estou falando do sistema econômico. Não é top saúde, não é top ficha limpa, então não vou falar mal de nenhum dos dois para nenhum de um lado aqui que eles estejam aprontando fora do cenário econômico. Então, assim, temos que deixar de ser torcedores e olhar nossas ações. Repito, top ações. Então, assim, top ações. É bem nítido, não seja torcedor, escolha seus investimentos aí com clareza, né? Sem ficar aí torcendo contra. A partir do momento que o Lula aí escolher o Meirelles, por exemplo, ou algum nome aí do mesmo nível, eu vou vir aqui com toda certeza aí elogiar a escolha pra caramba e se bobear até faça aí o L que alguns andaram pedindo. Quando a brincadeira desse nível eu até acho interessante. O ruim é quando a pessoa aí é mal educada e começa a falar um monte de asneira, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!